Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Foi por causa da matéria que desencadeou essa sensação de... Não foi a matéria, foi o fato de que um monte de gente foi enganada no negócio que eu ajudei a divulgar. Mas é quando a matéria eu não veio sou legalmente responsável, mas tu ficou pior ainda. Não, eu já tava pior pra caralho por 1 ano e meio antes disso. Eu já pensava nisso todo dia quando eu ia dormir. Tipo, já era horrível. Só que pelo menos tava baixando. Aí os caras vêm com todo um puta ataque. Aí tem um monte de canalha que usa isso pra crescer em cima. Porque, maneiro atacar o cara que é grande porque você cresce em cima e tal. Sim. Mas aquilo foi um grande gatilho. Foi um negócio muito grande em cima. Porque os caras estavam pressionando e tal. E eu já tava mal mentalmente... Porque assim, cara, isso foi novembro de 2020, né? Outubro de 2020. Eu já tava em depressão profunda desde julho. Eu já não tava bem desde julho de 2020, assim. Tu começou a ter isso em julho de 2020 ou já teve antes? É que eu tenho distimia, então eu já tive vários casos de depressão ao longo da minha vida. Tipo, é parte da minha vida, tá ligado? É uma coisa, sei lá, é um troço que eu tenho. Então eu já tive vários episódios depressivos, eu conheço isso, e o meu maior foi o combo 2020, e esse negócio dessa empresa e várias outras coisas que aconteceram na minha vida em fevereiro de 2020 eu sensivelmente comecei a afundar, abril piorou. O que é isso? Julho... O que sentia? O que é piorar? Cara, depressão, não querer fazer nada, não ter motivo pra nada, achar que vai dar tudo errado, não ter vontade, ideação suicida. Tu conseguia batalhar com isso ou tu ficava na cama o dia inteiro? Metade do tempo eu ficava na cama, metade do tempo eu lutava o que eu podia, tipo, cara, eu vou acordar hoje e eu vou parar na primeira coisa que der errado. Então, às vezes meu dia parava, eu acordava 8 e o meu dia parava 8h15, às vezes eu acordava às 8 e meu dia parava meio-dia. O que dava errado? Alguma coisa dava errado, algum problema, alguma discussão, alguma coisa que eu falava, não, foda-se essa merda, sabe? E eu perdia totalmente energia, era só, tipo, dia seguinte eu volto, sei lá. Mas aí, julho eu capotei completamente, julho eu desapareci como um ser humano. E aí eu comecei a me recuperar e tal, mas eu tava muito mal, então combou tudo isso em novembro e tal, foi o ponto mais baixo da minha vida ali. Aí eu fui só, assim, eu fui só pra ir pra psiquiatra mesmo, cara. Eu fui muito arrogante e burro nisso, cara. Eu fui só pra psiquiatra em março de 2021, cara. Isso foi muito burrice da minha parte. Mas é que eu já tinha desistido de mim. Tipo, eu tava continuando só por um senso de responsabilidade, puramente. Mas não procurou nenhuma ajuda, nem amigo, familiar, nada? A gente tem de esconder isso, né? Em 2020 eu não tinha gente ao meu redor, cara. Lockdown. Mas tava isolado. Um zap, um negócio. É que eu sei como é que é isso que a gente se exclui mesmo e não fala com ninguém, né? Chega esse negócio. E chegou num ponto que, assim, em 2020 eu não tinha amigos. Eu não tinha gente fora de trabalho. Tipo, todo mundo que eu conhecia que era amigo era trabalho. Eu não tinha, tipo, algum amigo que não é trabalho. E eu fui isolando ao longo de 2020 e 2021. Eu sempre fui bem recluso, assim. Eu sempre fui uma pessoa de, tipo, 3 amigos, tá ligado? Mas ele piorou muito. Então, e eu tinha só o senso de dever de, tipo, cara, eu tenho que fazer ideias radicais, tem todas as pessoas que trabalham pra mim, eu tenho que pagar elas, eu tenho que fazer essa merda funcionar. Tem candidatos aqui, a gente precisa eleger em 2020. E depois, quando eles forem eleitos, a gente tem que montar aquele projeto do Gabinete de Liberdade. Tem essas pessoas que eu preciso pagar da minha empresa, que eu falei que eu ia fazer isso. A gente tem doadores aqui que eu preciso honrar esse compromisso. Depois que eu resolver isso aqui, sei lá o que eu faço da minha vida. Eu acho que eu tô liberado, não sei. Mas isso te impediu de sucumbir àquela sensação? Foi puramente o senso de responsabilidade. De tipo, cara, a frase que eu tinha na minha cabeça quando eu tava nos meus momentos piores é, Rafael, você não tem autorização de fazer isso. Você não tem autorização, você não tem o direito. Você renunciou o direito de fazer isso. Quando você assumiu toda essa responsabilidade dessas pessoas trabalhando pra você e de candidatos que você vai ajudar a eleger, porque, porra, cara, eu respeito muito isso, assim, o cara ser candidato, porque cara, você tá colocando a tua cara pra passar vergonha se você perder. Tua família pode sofrer consequências, você pode sofrer consequências. É um dispêndio de dinheiro fodido. Fodido, é uma grana, assim, cavalar, cara. A gente tava orientando campanha que a pessoa já tinha ficado com dívida de campanha de 2018, ia botar mais 30 mil na próxima, sendo que, pô, ela tinha um trabalho que ganhava 6, 7 mil por mês.
tipo, tendo criança pequena e tudo mais, que era tipo, mano, precisa ganhar, entendeu? E eu tô incentivando essa pessoa a ser candidata mais. É uma escolha dela, mas eu assumi o compromisso que eu vou estar aqui junto contigo te ajudando. Então, na minha cabeça, assim que eu assumi esse compromisso com você, eu perdi o direito de desistir. Sim. Essa vida não é mais minha, só. Ela não pertence mais só a mim. Eu tenho esse senso de responsabilidade na minha cabeça. E eu sabia também que muita gente gosta do canal e acompanha isso e tudo mais, e que isso ia ser ruim pra elas. Então foi esse senso de responsabilidade que me manteve, porque eu já tinha desistido de mim, cara. Eu fui retomar isso de me preocupar comigo mesmo em novembro agora. O que te levou a procurar o psiquiatra? A empresa ia falir. O Ideias Radicais ia falir se eu não fosse. Eu precisava funcionar. Não foi por mim. 100% não foi por mim. Foi por... Eu não consigo mais funcionar sem isso e eu preciso de ajuda para conseguir fazer essa porra voar em responsabilidade. Essas coisas que eu preciso fazer, eu preciso funcionar e chega, eu preciso ir lá porque eu não aguento mais isso. Mas o que estava acontecendo com a empresa? Ela estava perdendo faturamento? Cara, expansão de gastos por causa das coisas que a gente precisava fazer e eu não conseguia funcionar como pessoa para trazer o faturamento que a gente precisava. Então, eu precisava funcionar, cara. E eu assumi um monte de responsabilidades no meio disso tudo. Foi várias decisões difíceis no meu caminho. Eu falei, cara, eu preciso funcionar, velho. Porque eu ia ficando pior, assim. Virou uma rotina eu desaparecer por uma semana. E eu falei, cara, não dá. Se eu quero fazer todas essas coisas aqui, se eu acho importante isso, se eu assumir todos esses compromissos, eu preciso voltar. E aí eu fui atrás de tratamento mesmo. E, porra, cara, porque eu tinha uma ideia de, tipo, remédio eu tinha medo de viciar, eu tinha medo de ser o cara que só toma remédio, tá ligado? Eu tinha medo de ser o cara identificado como isso, é o cara que é depressivo e toma remédio. Eu tinha medo de virar isso, tá ligado? Então eu devia ter ido nisso em julho de 2020. Burro. E como é que tá agora? Cara, agora, assim, eu tô de alta já tem algum tempo. E às vezes eu tenho dias ruins, eu ainda tô enfrentando várias coisas difíceis. Olha o meu trabalho, né? Eu tenho semanas difíceis, volta e meia eu tenho notícias bem difíceis que eu fico um dia ou dois ruim. Mas eu tô muito melhor agora. Tipo, eu voltei a ter consideração por mim mesmo. Eu voltei a ter um senso de autopreservação. Eu não tinha isso até, tipo, novembro agora. Assim, eu não diria que passou completamente, mas definitivamente o pior passou. E agora eu consegui voltar esses últimos 2 meses, assim, a ter, tipo, rotina de trabalho, aí botar 40, 50 horas de trabalho por mês. Cara, minha média de horas de trabalho por mês em 2021 não passou de 20 horas por semana, média, assim, porque eu não conseguia. O jiu-jitsu tu procurou depois? Antes. Eu perdi por causa da pandemia, né? Mas foi de antes. É uma coisa que eu queria muito fazer. Eu sempre tive essa admiração, tipo, cara, eu quero lutar jiu-jitsu, eu acho isso massa pra caralho. E eu fui lutar antes. Aí eu peguei minha azul, aí 2019 veio. Em 2019 foi muito difícil pessoalmente, né? Porque eu ainda era casado, daí meu sogro faleceu e minha avó faleceu. Então foi um ano que eu tive que ficar muito intensamente com a minha família pra cuidar disso. Eu não consegui continuar o jiu-jitsu. Daí 2020. Então... Minha azul tá lá pendurada. Eu sou o meme do azul que pegou o azul e sumiu. Eu sou esse meme, tá ligado? Mas já voltou agora? Não voltei. Não. Ainda vai demorar um tempo, cara. Agora eu tô retomando minha vida, na verdade. Tipo, eu tô pegando minha vida de volta agora desde novembro, na prática. Voltando a existir como uma pessoa. Opiniões. Né? Com opiniões e vontades, sei lá. Então, eu tô retomando a rotina e descobrindo ainda como é que vai ser 2022, cara. Porque eu tenho que viajar muito. Tipo, segunda-feira agora eu vou passar 2 semanas, eu vou viajar pra Paraíba, passo 2 semanas lá. Eu tenho que passar provavelmente um mês em Minas Gerais, alguma coisa assim, com candidatos lá, algumas coisas assim. Depois vai vir eleições que eu vou viajar que nem um filho da puta. Meu Deus do céu, porque vai ser vento pra todo lado. E aí, sei lá, em novembro de 22 aí eu retomo o que vai ser, não sei se eu vou ter rotina, eu não sei como é que vai ser a minha vida agora. Tem muitas novidades boas na minha vida agora, então... Sei lá, cara. Mas tu tá tomando remédio ainda? Ou não, parei. Fim do ano passado, dezembro do ano passado, eu parei. Legal. Mas é sério, cara. Isso é uma coisa que eu sempre falo, cara. Busquem ajuda, sabe? Tipo, e eu já montei vários conteúdos pra falar sobre isso, assim. Mas eu fiquei na dúvida se o Ideias Radicais é o lugar pra publicar isso. Eu pensei, inclusive, em publicar alguma coisa, tipo, no Natal sobre isso, tipo, como um presente pra pessoas que estão com dificuldade. Mas eu pensei, cara, eu vou falar sobre depressão no Natal, que ideia bosta, velho. Mas é a data que mais pessoas têm esse problema, né? Eu sei.
Eu pensei isso. E eu pensei, tipo, como um presente pra quem precisa. Mas daí eu acabei não indo pra frente, porque eu fiquei meio pé frio, assim, sei lá. Por que tu não faz um canal secundário pra falar sobre essas coisas? Não... É porque eu teria, tipo, um vídeo pra fazer, eu acho. Mas um já pode ajudar um monte de gente. Eu suponho que sim. Eu não voltei a pensar nisso muito recentemente, mas eu ia falar, tipo, algumas lições sobre, tipo, coisas que eu passei. Então, não é, tipo, não tô falando, tipo, um tratado sobre depressão, mas é, tipo, as coisas que eu passei, o que funcionou pra mim, não sei se vai funcionar pra você, mas espero que alguma coisa aqui no meio seja útil de alguma forma. Mas quando o cara tá... Meio terapia de grupo, tá ligado? Quando o cara tá no fundo do poço, o que ele mais quer é ver um cara que ele admira falando dessa fase dele. Que é justamente por isso que eu escolhi ser aberto sobre isso. Porque eu era fechadão sobre isso até, meio do ano passado, assim. Ninguém sabia. Tipo, muita gente perguntou assim, por que em 2020, 2021 você não tava falando disso tudo? Desculpa, eu tava deitado no chão por 4 horas, parado, olhando pra parede. Isso virou rotina por um tempo. Então, tipo, desculpa que não prestou muito esse tempo, sabe? Do que eu tava falando? Sobre fazer o canal então, mas secundário. eu escondia isso, porque eu não queria mostrar essa fraqueza. Eu não queria dar mais um vetor de ataque. Eu não queria tomar mais alguma coisa pra eu apanhar. E eu também não queria, naquele momento, tipo, você sente vergonha, né? Quando você tá nessa situação, você sente vergonha de você mesmo. Então eu não queria, sei lá, eu mal conseguia fazer qualquer coisa. Mal conseguia fazer o mínimo do trabalho, eu vou falar disso também. Mas daí quando eu melhorei, assim, quando eu comecei a melhorar mais forte, assim, a partir de, agosto do ano passado, assim... eu escolhi ser aberto sobre isso. Eu escolhi falar mais abertamente sobre isso. Porque quando você tá nessa situação, você acha que você é o merda, você é o problema. É tipo, não, cara, isso é uma doença, velho. Tu te sente culpado por estar desse jeito também, você né? se sente culpado. É muito louco, né? Cara, mas é muito louco isso. A culpa adiciona mais dor na dor que já tava antes. Você piora, exatamente. Você entra num loop destrutivo. Você se destrói, tá ligado? Você se torna o seu pior inimigo. Isso 100% aconteceu comigo. E eu comecei a sair disso em agosto, né? Quando eu fiz a minha tatuagem e tal, que significou muita coisa pra mim, tipo, que eu marquei isso um ponto de virada assim na minha vida, eu acho. Bem coisa de primeira tatuagem, né? Depois você tá falando, vou fazer um besouro, foda-se. Exatamente. Espero chegar nesse ponto um dia. Mas eu escolhi ser mais aberto sobre isso pra falar assim, cara, isso acontece, tá? Tipo, isso existe, isso é um problema, isso é normal, tipo, não é desejável, mas acontece com as pessoas. Não se sinta menos, procure ajuda, sabe? Porque as pessoas têm a gente não aprende isso. A gente não aprende o que é depressão. A gente não aprende a lidar com essas coisas. A gente não aprende que, tipo, são problemas mentais ou psiquiátricos e tudo mais. A gente fica aprendendo logaritmo na escola, ou sei lá que porra. Aí quando vem, ninguém sabe sobre isso. E, tipo, você não sabe, as pessoas ao seu redor não sabem o que é, não sabem como lidar, lidam mal, lidam errado, se desesperam e tudo mais. É uma merda, entendeu? Então eu escolhi ser mais aberto sobre isso para as pessoas saberem que isso acontece e que tudo bem, que você pode melhorar, sabe? E eu notei que eu ser aberto sobre... quando eu comecei a postar isso no meu Instagram pessoal, por exemplo, muita gente se sentiu acolhida de tipo, cara, eu não sabia que você tava aí também. Exatamente. Então isso faz eu me sentir menos culpado, porque, tipo, não é eu que errei, tipo, é uma doença que acontece com as pessoas. Então... E quando a gente não fala, o cara que tá sentindo isso, ele acha que só ele tem, que ele é um esquisito do cacete. Aí quando ele vê o cara que ele admira falando que teve isso, ele pensa, caralho, então tem saída. E é um negócio muito normal. E uma coisa também, assim, isso é extremamente normal no meio criativo. Extremamente. Comediante, ator, escritor, músico, é extremamente normal. Eu não sei porquê, mas a gente é a população de risco nisso. Então, se você está nesse meio, ok? Se você tem alguma aspiração artística... Se cuide, você é a população de risco, tá? Exato. Se eu tivesse seguido essa dica, minha vida estaria melhor agora. Significativamente, ok? Mas eu escolhi ser mais aberto para as pessoas entenderem, irem atrás e, sei lá, saberem sobre. E eu pensei, tipo, em produzir coisas sobre, sei lá, e eu sinto um senso de responsabilidade de ajudar outras pessoas que são assim também. Eu gosto muito... Uma coisa que... É um pouco estranho isso, mas uma coisa que me ajudou a superar a depressão foi os 12 passos do alcoolismo. Quais aqueles 12 passos? Tipo, o primeiro passo é reconhecer que você tem um problema, certo? E depois é, tipo, inventário moral, puxar todas as coisas que você acredita, se elas fazem sentido ou não. Analisar as pessoas a quem você causou danos e errou e machucou de alguma forma e pedir desculpa pra elas. Eu fiz isso. Eu ainda tenho muito pra fazer isso, porque quando você faz seu inventário, é tipo, puta que pariu, isso vai ser longo. Mas eu fiz isso.
claro, tem um monte de coisa de religião ali no meio que eu não acredito. Mas eu me inspiro nisso, veio muito daquela música do Dream Theater. O Dream Theater, que o Mike Portnoy, que era o baterista do Dream Theater, ele era alcoólatra, ele era um drogado e ele passou pelos 12 passos em recuperação. E depois ele escreveu 12 músicas sobre isso. Uma música sobre cada passo, colocou em 5 músicas, né? Espalhou ao longo de 5 músicas. E eu ouvi elas, isso me influenciou muito, assim. De vez em quando eu gosto ainda de ouvir Repentance, dos caras falando das coisas erradas que eles fizeram e tudo mais. Mas o 12º passo é você se colocar à disposição de ajudar outros. Porque isso cria uma responsabilidade em você de que aquilo que você passou pode ajudar outros. Então, isso ajuda a dar significado, a dar uma importância, a dar uma força pra isso, sabe? Tipo, isso não é só um defeito ou uma lesão que eu tive, mas é um asset que eu tenho. É algo que eu posso dar para os outros. Sim. Então, quando amigos meus ou pessoas próximas estão assim, eu faço questão de ir atrás, eu faço questão de ajudar, eu faço questão de... Pô, teve uma pessoa próxima de mim que, mais ou menos um mês atrás, eu recebi uma mensagem e falou, cara, liga pra ela porque tá esquisito o negócio. E eu parei tudo. Falei, cara, vamos atrás, vamos lá. Então eu faço questão de, quando tem pessoas próximas de mim que eu posso ajudar ou conversar sobre isso, eu ir lá ajudar. Porque eu penso que, cara, é o que eu posso fazer, sei lá, me dá um senso de sentido, me dá um senso de propósito. E volta àquela coisa que eu falei, um senso de responsabilidade. Eu tenho isso muito forte, assim. Eu falo sobre isso desde sempre no meu outro podcast lá no Saco Cheio. Eu falo sobre depressão e tal. E a quantidade de mensagem que eu recebo de agradecimento, assim, de eu ter falado sobre isso, todo ano eu recebo um monte de e-mail de pessoas agradecendo. Então tem muita gente com essas coisas na cabeça aí. Cara, é normal, cara. No meio do 2021, eu fiz um stories que era, tipo, perguntando sobre sintomas depressivos. Quem que sentiu nos últimos 12 meses? 50%. Cara, é grave, é uma doença, é sério. Procure ajuda, procure tratamento. Você não é menos por isso. Eu sempre falo para as pessoas, cara, tu quebrou a perna. Tu quebrou a perna. Você não é uma perna quebrada, tu quebrou a perna. Exato. As pessoas se identificam com o sentimento também. Isso é foda. Você pensa que, tipo, porque eu tô fazendo isso, porque eu tô assim, eu sou assim. Exato. Não, se você quebrasse a perna, você não ia falar assim, eu sou uma perna quebrada. Você não ia falar isso. E você não ia falar assim, eu não vou no hospital. Você ia falar, eu tô na perna quebrada, tô aqui no hospital. Então, tipo, você tá depressivo, você precisa ir no médico, porra. Você precisa se tratar, você tá lesionado. Se identificar com a sensação é um dos principais problemas, né? Que tu acha que tu é aquele cara depressivo, mas existe uma essência que precede ao pensamento. Em algum ponto você não era esse cara. Exato. E enquanto tu tá sendo depressivo, tem uma essência que tá atrás disso, que tá observando tudo isso. Sim. A filosofia indiana, a meditação me ajudou bastante também a perceber essas coisas. Um monte de gente me recomendou meditação. Isso é bom pra caralho. Mas eu tenho um absoluto terror de estar sozinho com a minha própria cabeça. Então, eu acho que a coisa que mais me assusta no mundo é eu ficar sozinho com a minha própria cabeça. Então. Acho que essa é, tipo, a pior coisa que eu posso fazer. Mas a meditação é o gesso pra essa perna quebrada. Não sei, cara, eu tenho real medo disso. De, tipo, sei lá, sério mesmo. Mas lê sobre, é muito interessante, porque é além de ficar parado e só fazendo nada. Eu sei que deve ser um estereótipo e tudo mais, mas... Tem muita filosofia por trás, psicologia, tem coisa pra cacete que explica tudo isso. Cara, um dia eu ainda vou. Eu tenho coisa pra resolver antes de eu poder me investir nisso. É muito bom. Mas um dia eu ainda vou. Mas Porra, que eu tava falando, mas tipo, é uma doença e é tratável. E assim... Pô, mesmo eu que tenho distimia é você... Eu sempre explico, distimia é tipo, você é um baixinho emocional, tá ligado? Fica sempre vibrando Você sempre tá um pouco assim. abaixo. É isso, tipo, é isso que eu tenho. Você sempre tá um pouquinho menos. E é notável. Eu sempre notei isso na minha vida, que eu sempre tava, tipo, um passinho atrás de todo mundo. Tipo, eu tinha que fazer um esforço pra estar igual a todo mundo. Sim. E mesmo assim eu consigo identificar depois de tempo que, tipo, demorei pra conseguir fazer isso, mas... Que, tipo... A depressão não sou eu, são coisas separadas. Embora ela tenha sido uma parte significativa da minha vida, em vários pontos diferentes da minha vida, tem essa separação. Então entenda assim que isso não é você. E tipo, tem um negócio que o Patrick Rothfuss, que ele fala, que ele é o escritor do O Nome do Vento. Eu acho que ele é o melhor autor de ficção que existe. Eu adoro ele. E ele passou por isso também. E ele fala, tipo, cara, se você tivesse um carpinteiro que quebrou a mão, e ele chega pra trabalhar, todo mundo na firma ia dizer, carpinteiro, vai pra casa. Você não consegue carpintar, sua mão quebrou. Ah, mas eu não tô conseguindo produzir esse mês. Lógico! Seu animal, tua mão tá quebrada. Para de cobrar isso, seu burro. Vai tratar esse negócio, vai pro hospital.
Por que você tá se cobrando disso? Não tem lógica. Tipo, ninguém veria lógica nisso. Ele não veria lógica nisso. Mas a gente com depressão fala, mas eu tô com depressão, não tô conseguindo produzir. Claro, tua cabeça tá lesionada. Não dá pra enxergar, né? Esse é o problema. E especialmente especialmente quem trabalha com criar, se a tua cabeça tá lesionada, é óbvio que você não vai criar bem. É óbvio que você não vai conseguir olhar suas coisas e saber se tá bom ou ruim. Eu em 2021, eu perdi completamente a capacidade de avaliar objetivamente as coisas que eu tava fazendo. Então, eu puramente comecei a confiar as pessoas ao meu redor. Tipo, se eles estão falando que tá bom, deve ser isso, sei lá. Eu não julgo mais. Eu partia do suposto que qualquer julgamento que eu tinha sobre uma coisa que eu fiz estava errado. Porque eu passei a me desconfiar. Isso foi uma boa ideia, inclusive. Foi uma boa ideia, porque eu parei de me bater o tempo todo. E eu acho que toda essa experiência eu acho que pode ser benéfica para as pessoas, por isso que eu escolhi ser mais aberto sobre, assim. E ajudar outras pessoas a saber que o que eu tô falando ajuda outras pessoas também me ajuda. Tipo, se ganha um senso de propósito nisso também é legal.